meus amores e minhas amoras, espero que todos estejam bem em suas casas. E vamos começar a nossa primeira aula de arte do ambiente virtual? Quero então perguntar para vocês se vocês se lembram o que a gente estava estudando, o que a gente estudou no grupo 1. Nós falamos sobre o registro e memórias. Lembra da nossa última aula que nós conversamos sobre os pintores do Brasil Império? A importância que eles tiveram em registrar o Brasil por meio das pinturas, que era o recurso que eles tinham disponíveis na época. Então foi muito importante e que se a gente pudesse acompanhar toda a história do Brasil por meio da história da arte, nós também chegaríamos à mesma conclusão do que a gente estuda na disciplina de História. Lembram que nós fizemos uma atividade com os vídeos de algumas obras dos pintores do Império? Nós tivemos obras do pintor Debré, de Vitor Meirelles e de Pedro Américo. Alguns grupos ainda não me entregaram o trabalho, então eu vou estar entrando em contato individualmente para que vocês me enviem, porque este trabalho faz parte da nota de vocês do primeiro trimestre. Assim como aquelas crianças que faltaram, também precisam me entregar este trabalho. Não se esqueçam, é muito importante. Então vocês vão poder me mandar através do ambiente virtual. É muito importante que vocês façam isso. Não esqueçam, por favor. Muito obrigada, vou ficar aguardando. Nós vamos começar hoje o grupo 2. E o nosso capítulo se chama Imigração Artística. Vocês já pensaram sobre o que isso significa? Significa que a cultura brasileira foi formada pelos povos que aqui viviam e também pelos povos que chegaram até o Brasil. Eu separei uma animação do Minecraft para a gente ter uma ideia sobre isso. Vamos assistir? Vocês acham que realmente foi assim como está na animação? Chegaram aqui, tinham as suas casas, tinham onde ficar? Não foi assim. Os primeiros povos que aqui chegaram foram os portugueses.
E eles então se depararam com os indígenas, com uma cultura que já existia. E os portugueses chegaram com a sua cultura e também começaram a transformar o que já tinha aqui. E muitas vezes até impondo a sua própria cultura sobre os povos indígenas. Junto com os portugueses vieram os africanos, trazidos como escravizados. Eles não tinham escolha e a sua cultura também era muito desvalorizada. Mesmo assim, os africanos continuaram com a sua cultura, fazendo as suas danças, os seus ritos, e assim a cultura brasileira inicialmente foi formada por esses três povos: pelos indígenas, pelos portugueses e pelos africanos. Depois, com a vinda de outros europeus para o Brasil, a nossa cultura foi ainda ficando mais diversa e mais rica. Então nós temos partes do mundo inteiro aqui. E depois, entre os próprios estados, a cultura também foi se diversificando, se misturando, e hoje a gente tem uma riqueza cultural muito grande, seja na culinária, na dança, na música, no artesanato. Então nós podemos dizer que nós somos um país rico e diversificado. Eu separei aqui uma imagem que está na nossa apostila. Então ela mostra um pouquinho dessa miscigenação brasileira. Lembra que vocês já fizeram um autorretrato de vocês? Essa imagem é como se a gente colocasse todos os autorretratos da nossa turma um do lado do outro. Nós vamos perceber quão diferente nós somos, quão diverso nós somos. Essa imagem me lembrou muito uma obra da Tarsila do Amaral chamada Operários. Vamos ver? O que vocês acham? Sentiram se existe alguma relação entre a imagem anterior que está na nossa apostila e essa imagem da Tarsila do Amaral? A Tarsila do Amaral, ela pintou essa obra porque ela estava muito preocupada com a questão dos operários, com o ambiente de trabalho. Então ela fez essa obra pensando nisso, como um momento para que a gente pudesse refletir sobre essas condições trabalhistas. Então a gente consegue ver uma diversidade de rostos também muito grande. Essa obra ela foi pintada do ano de 1933, então a Tarsila já trazia também essa diversidade brasileira na sua pintura. Eu também separei uma outra imagem que eu achei muito interessante, que é de 2020, que foi feito por um artista que faz murais, grafites. Ele se chama Mundano. Então ele pintou um grafite inspirado na obra da Tarsila do Amaral, mas para lembrarmos da tragédia de Brumadinho. Vamos ver a obra? Essa obra foi nomeada de Operários de Brumadinho, ela foi pintada em São Paulo. Para realizar essa obra, o Mundano, o artista, ele foi até Brumadinho, recolheu a lama tóxica, fez vários testes e a pintura ela foi feita com a lama. A tinta foi feita a partir da lama de Brumadinho. Por que o artista fez isso? Para que a gente também possa refletir sobre a tragédia. A arte nos traz essa reflexão enquanto cidadãos. Então ele também se inspirou na Tarsila do Amaral para fazer essa obra, esse mural que está na parede de um prédio. Então observando a gente consegue ver um andaime ali, então o tamanho da obra. Então a arte ela tem também esse poder de questionar. Querem ver como esse mural foi feito? Então acesse o vídeo que está aqui nesse link. Falando dessa mistura, diversidade brasileira, tem uma dança que surgiu dessa fusão indígena, africana e portuguesa. Essa dança é o carimbó e ela traz essa mistura, essa miscigenação cultural, resultando numa arte tipicamente, extremamente brasileira. Vamos assistir um trechinho da dança.
Gostaram? Então agora eu convido vocês para assistir o documentário bem curtinho que tá aqui no link também na descrição do vídeo, para conhecer um pouquinho mais sobre o carimbó e saber qual foi a influência indígena, qual foi a influência africana e a influência portuguesa. Descobriram qual foi a influência de cada um desses povos? Chegou então a hora do momento da nossa atividade. Na aula de hoje nós vamos ter duas atividades. A primeira delas é na nossa apostila do grupo 2, página 262, exercício 1. Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre a cultura, como por exemplo artesanato, dança, música, culinária, entre outros, dos seguintes países: Japão, Itália, Líbano e Portugal. Essas informações que vocês podem pesquisar na internet, conversar entre vocês também da turma, conversar pelo WhatsApp, vocês vão escrever na apostila no espaço correspondente. Por exemplo, vocês vão pesquisar qual é o prato típico, qual é a arte daquele país, enfim, aquilo que vocês acharem mais relevante de cada país. Não precisa ser uma pesquisa muito extensa, são informações a respeito de cada país. Aqui na apostila a proposta é que se fizesse em grupo, mas como vocês sabem que nós estamos nesse momento de isolamento social, então nós vamos fazer individualmente nesse nosso momento de estudo aqui na aula de arte. A atividade número 2 será o seguinte: vocês vão conversar com a sua família e realizar uma pesquisa sobre a cultura e a origem de cada um. Então, conversando com a nossa família, a gente pode descobrir um pouquinho de como nós somos, o que nós trazemos e carregamos junto com a gente. Como resultado, vocês vão criar uma produção artística, que pode ser um desenho, uma pintura, uma música, uma poesia, um vídeo de até 30 segundos. Vocês vão deixar a criatividade de vocês fluir. Vocês vão conversar com a família e descobrir coisas interessantes, da onde que a sua família veio, como ela se constituiu, conversar com a sua família, fazer uma videochamada com a sua avó, com o seu avô, com a sua tia, descobrir algo interessante da sua família. Quando a gente pergunta ou conversa sobre a nossa família, a gente também está descobrindo da onde nós viemos, qual é a nossa origem. Essa atividade número 2, vocês vão fotografar e postar na ferramenta Exposição. Ela está disponível no ambiente virtual. Lá vocês devem incluir, no título vocês vão colocar o nome da atividade e o nome de vocês e a turma. Isso é muito importante. E daí vocês vão anexar o arquivo. Se for um desenho, vocês vão bater uma foto e colocar o desenho. Se for um vídeo, vocês vão anexar o vídeo. Essa atividade apenas é que vocês vão colocar no ambiente exposição. Querem ver como ficou a minha obra? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à realização da atividade, vocês podem entrar na ferramenta Professor Tutor e escrever lá a sua pergunta, que daí eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós, professores, estamos dando o nosso melhor, entendemos que essa é uma situação delicada, mas espero que todos vocês estejam bem com as suas famílias. Esse é um momento de reclusão, mas também é um momento de reflexão, um momento de estudo de uma forma diferente, para que a gente possa pensar como nós estamos nos organizando, como nós conseguimos também fazer isso à distância. É um desafio para todos nós. Espero que todos vocês tenham uma ótima semana, que tudo esteja caminhando bem. Um grande beijo, tchau e até a próxima!